Vamos recordar um acontecimento, portanto, algo que aconteceu nos dias de Moisés, depois de terem saído do Egito, onde estiveram em cativo, eles atravessaram o deserto. O nome do deserto era Sim. E então, daí foram caminhando até que chegaram a Refidim, um outro lugar, onde se acamparam. E não havia água para beber naquele sítio. Então, o povo revoltou-se contra Moisés. Discutiu com ele, contendeu com ele e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede e não tendo água, o povo não se cansava de murmurar contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então Moisés já não aguentava mais e orou ao Senhor e disse: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão? E então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a vara que tens aí, a vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou àquele lugar Massá e Meribá, termos que significam contenda. E exatamente ali, então, houve água e o povo bebeu, saciaram a sua sede. E notem uma coisa, é este ponto que eu quero destacar esta manhã, nesta passagem em Êxodo 17, 1 a 7. O povo, depois de saciar a sua sede, de tudo aquilo que viu, de tudo aquilo que passou, da libertação do exército, de Israel, do Egito, tudo aquilo, as bênçãos que o Senhor lhes tinha concedido na caminhada e tudo mais. Depois de terem tentado ao Senhor, diz a Sagrada Escritura, depois de tentado, provado o Senhor, eles disseram: está o Senhor no meio de nós ou não? Vejam esta dúvida no coração daquele povo. Tentaram a Deus. O Senhor atendeu à sua súplica. Deu-lhes água. Tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que Deus fez por eles. Sei lá, eles estavam revoltados contra Moisés. E o Senhor instruiu Moisés para que realmente tudo acontecesse de forma a que o povo tivesse água. Depois de tudo isto, eles perguntam, interrogam-se: está o Senhor no meio de nós ou não? É um facto, irmãos, que vivemos numa era esclarecida, de enorme progresso científico, mas de muitas dúvidas, muitas perguntas, muito ceticismo, ou seja, incredulidade a respeito de Deus, da vida, da morte, etc. É certo que muitas coisas que antes não tinham explicação, hoje são facilmente explicáveis, mas hoje, como nos dias de Israel, a humanidade continua com as suas dúvidas, com as suas murmurações naquilo que diz respeito aos atos de Deus, à sua intervenção na história da humanidade. Então, às vezes ouvimos dizer: será que realmente Deus controla e domina o universo? Onde é que está Deus? Será que Deus está providenciando as necessidades que temos cada dia? Por que é que há tanta gente com fome?
Será que Deus está guiando-nos espiritualmente? Se interrogam muitos crentes. Temos necessidades e problemas cada dia e muitas vezes nos interrogamos. Estará Deus realmente no meio de nós ou não? Está Deus aqui? Moisés, para provar a presença de Deus no meio do seu povo, feriu a rocha e a água jorrou. E o Senhor nunca deixou de provar a sua presença através da sua intervenção, como, por exemplo, nas pragas no Egito, o maná que foi concedido ao povo, as codornizes, a água, enfim. Em Números, capítulo 20, versículo 11, diz que Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Recordas da separação das águas no Mar Vermelho? Recordam-se da coluna de fogo e a nuvem sobre o tabernáculo? As vitórias nas batalhas que tiveram que travar para chegar até à terra prometida? Deus esteve sempre no meio do povo. Prova evidente da presença, portanto, de Deus, todas as coisas foram acontecendo durante a sua caminhada. Apesar de tudo quanto o Senhor fez, a dúvida permanecia. E ali, mesmo depois de terem bebido água, saciado a sua sede, o povo desafiou Deus. Será que Deus está aqui? Está no meio de nós? Nós conhecemos uma maneira de falar, um provérbio, um dito, que é assim: aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Sabem porquê? Porque aquele que duvida anda para trás e para a frente. Não acerta, não pousa no lugar certo, não tem a sua firmeza ali. Duvida, é como a onda do mar. A onda do mar vem e vai, vem e vai. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Por isso os israelitas não permaneciam firmes em sua fé para com Deus, apesar das provas que o Senhor lhes dava, provando-lhes estar ali no meio deles, com tanta coisa grandiosa que realizou em seu favor. Contudo, tão depressa o povo se aproximava de Deus, como logo se afastava, buscando outros deuses e outros caminhos. Criavam deuses para si mesmo. Faziam deuses para si mesmo. Porque não acreditavam em Deus. Depois de tanta coisa maravilhosa que Deus fez em favor daquele povo. Quando nós duvidamos da presença de Deus no meio de nós, estamos a desafiar o Senhor. Estamos a pôr Deus à prova. Somos nós que temos de pôr Deus à prova? Ou é Deus quem tem todo o direito de provar a nossa fé? Vejamos uma pequena ilustração. Havia uma sala de provas de uma grande indústria de aço. E nesta sala de provas havia pequenas divisões, compartimentos com peças de aço que eram provadas. Cada uma foi numerada, correspondendo cada número ao seu ponto de resistência. Algumas daquelas peças foram torcidas até quebrarem. Outras foram esticadas até ao ponto máximo da sua fortaleza. Outras foram prensadas até ao limite. O chefe das obras sabe exatamente o que aquelas peças podem suportar sob pressão. Ele sabe exatamente o que elas aguentam quando são usadas na construção de um grande navio, num edifício ou numa ponte. Ele sabe até onde vai a resistência de cada uma daquelas peças, porque foram testadas. Ele sabe porque aquela sala de provas de ensaios lhe revelou a dureza, a firmeza, a resistência de cada uma daquelas peças. De certo modo, isto também acontece connosco, irmãos.
Acontece conosco. Deus não quer que sejamos vasos de vidro ou de porcelana. Ele quer nos ver como peças de aço, enriquecidas, capazes de suportarmos até ao máximo sem desfalecermos. Deus não quer que sejamos dunas de areia movidas por qualquer rajada de vento, mas sim rocha de granizo suportando os mais duros temporais. É muito fácil falar e apresentar teorias sobre a fé. É muito fácil. Mas é a provação que nos refina para nos limpar da escória, das imperfeições e fortalecer a nossa fé. O problema está que quando somos postos à prova, nos queixamos, desanimamos, abandonamos tudo e todos, e lá vem a dúvida: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor comigo ou não está? Não nos esqueçamos nunca que é melhor a tempestade com Cristo do que águas mansas sem Ele. É melhor a tempestade com Cristo do que águas mansas sem Ele. Deus está conosco e as suas promessas são grandiosas para aqueles que não duvidam. Nem o homem, por mais poderoso que seja, nos poderá roubar as promessas que nos pertencem, porque Deus nos prometeu. Como, por exemplo, em Hebreus 13, 5 e 6, Paulo diz: não te deixarei, citando as promessas de Deus, Paulo diz: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor Jesus Cristo deixou-nos uma promessa de grande ânimo: eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Não tenhamos medo das mudanças e dos acontecimentos desta vida, irmãos. Antes olhemos para eles com confiança, com plena esperança. Conforme os problemas, as dificuldades, os desgostos, a dor ou o sofrimento forem surgindo, aquele de quem nós somos, a quem pertencemos, Ele nos livrará, porque Ele está no nosso meio, porque Ele está conosco. Não podemos duvidar disso. Temos que ter uma firmeza, uma fé resistente, uma fé que resista a toda a forma de provações. E nós, neste mundo, estamos sujeitos a muita provação. Mas confiemos em Deus, confiemos em Jesus, confiemos naquele que o que prometeu cumpre, porque Deus não é homem para que minta e não falha nas suas promessas. Não tenhamos medo das mudanças, não tenhamos medo dos acontecimentos desta vida. Antes olhemos para Cristo, olhemos para Deus, busquemos as coisas do alto e vamos realmente com confiança em frente. Ele está conosco. Ele está conosco. Não é verdade que Deus nos guardou, ajudou, nos deu vida até este momento? Então digamos: até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus me ajudou. E não olhemos para o que possa vir amanhã. Não importa. Amanhã Deus cuidará. Confiemos nele. Confiemos que Ele está aqui conosco. E quando sairmos daqui, cada um para o seu lado, confiemos que Deus está conosco, que Cristo vai conosco. Pode nos acontecer alguma coisa? Pode, ninguém está livre. Mas, irmãos, Deus cuidará. Jesus nos dará a sua mão, nos ajudará. E muitas coisas que nos acontecem, a culpa é nossa. Às vezes pensamos, depois das coisas acontecerem: por que é que eu fui fazer isto? Por que é que eu disse isto ou fiz aquilo? Porquê? Não devia ter feito. Mas só fazemos essa forma
Só pensamos dessa maneira depois das coisas terem acontecido. Podíamos ter evitado? Podíamos. Agora, também há coisas que não podemos evitar. Acontecem e muitas vezes a culpa nem é nossa. Mas confiemos em Deus. Não duvidemos que Deus está connosco. Aconteceu? Há um problema? Deus vai nos ajudar. As coisas vão correr bem e quem sabe até se com isso que aconteceu um bem maior vai acontecer. Porque Deus nos ama. E ama de tal maneira, ou amou de tal maneira, que deu o seu Filho único em sacrifício sobre aquela cruz. Por amor de quem? De nós. E Jesus morreu, deixou-se ir à cruz. Por quê? Porque nos amou, porque nos amava. Porque nos amou e entregou-se por nós. Nós fizemos o mal. Nós fizemos tudo o que não devíamos ter feito. E Cristo pagou por todos nós. Ele nos ama. Ele cuida daquilo que é seu. Está o Senhor no meio de nós ou não? Se cremos que Ele está no nosso meio, com cada um de nós, o nosso amor será mais autêntico. O nosso amor uns para com os outros será mais autêntico. O nosso amor para com a nossa família será mais autêntico. O nosso amor para com os nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos será mais autêntico, será mais real. Se queremos que Ele está no nosso meio, com cada um de nós, quando cantamos aqui, os nossos cantos sairão mais alegres, exteriorizam a nossa confiança de que Deus está realmente aqui e é para Ele que nós estamos a cantar. Os nossos cantos serão mais alegres, a nossa comunhão será mais forte, o nosso trabalho para Ele será um prazer, as nossas ofertas serão generosas, a nossa vontade de ganhar almas será uma realidade, a nossa confiança e a nossa fé vai crescer cada dia mais e mais. Se até aqui o Senhor nos ajudou, é porque Ele tem estado no nosso meio. É porque Ele tem estado conosco. Como sempre esteve no meio do seu povo, o povo de Israel, no passado, em sua caminhada para a terra prometida, sempre, nos piores e nos bons momentos. Não façamos como os israelitas, não façamos como eles. Confiemos realmente no Senhor, confiemos plenamente e digamos com fé e em alta voz: o Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui. Tenho a certeza, confio plenamente, porque o Senhor não ia mentir, não ia criar uma situação que Ele não ia realizar. O Senhor cumpre aquilo que promete. Ele prometeu que estaria sempre connosco, sempre no meio de nós. Por isso, o Senhor está no meio de nós. Amém. Ou não está? Amém. Está no meio de nós. O Senhor Deus não está no meio de nós, como está, o Senhor Deus não só está no meio de nós, como está em nós e vai à nossa frente até que entremos na terra prometida, a pátria celestial. A nossa vida, os nossos frutos para o Senhor, a nossa fé mostrará se queremos ou não que o Senhor está conosco. Ele prometeu, Ele cumpra. Não duvidemos, irmãos. Não duvidemos, porque o Senhor nosso Deus e Pai, o que prometeu, Ele sempre cumpre. Amém?